Ah, o Brasil, país onde a vida é próspera, pessoas se respeitam, tem as praias mais lindas do planeta, cultura mais diversa que existe. Segurança exemplo para o mundo todo e o mais importante, o país do futebol e do samba. Somos campeões do mundo por 5 vezes. Pelé é o nosso grande herói, colocou sorriso em nossos rostos no país inteiro e do mundo, ganhando a Copa de 58, 62 e de 70. Como jogava bonito o nosso rei, realmente nasceu para jogar futebol, com o seu jeito diferenciado e natural. Bom, quem dera se alguma dessas coisas fosse verdade, ou mesmo sendo verdade valessem de algo. País está um caos. Dólar aumenta a cada dia, junto com o combustível produzido aqui mesmo, no nosso país, onde somos conhecidos pelo vexame do escândalo do Petrolão. Cada dia mais as pessoas ficam intolerantes. Pô, tudo bom? Conhece o meu trabalho, não? Conhece pelo jeito, cara. Você chama isso de trabalho? Pô, cara, e o que você faz é o quê? Não, agora, por que o pessoal não invade a tua casa? Eu tô cuidando aqui, velho, tô cuidando. Sem agressão, por favor. Pode fugir, pô. Os caras falam que você é puta inteligente em duas graduações, velho. Porra, brother, volta aqui, meu. Volta aqui. Esse é o diálogo do pessoal. Tu trabalha, cara? Trabalho. Pra quem tu trabalha? Pra mim mesmo, eu tenho empresa. Tu tens empresa? Deixa de viver isso! Coxinha! Coxinha! Bora daqui! Pode, professor! Na frente da prefeitura de É pra ir embora daqui, eu tô indo, meu. Tô indo, velho. Vaza, rapaz! Solta, maluco! Vaza! Golpista! Golpista! Cada dia mais as pessoas ficam intolerantes, as mesmas dizendo que o país não muda porque há muita corrupção, mas na hora de votar não querem se redimir escolhendo alguém que preste. Anualmente há 50 mil homicídios na nossa casa chamada Brasil, ou seja, a segurança é uma verdadeira lástima, educação ruim, hospitais com pacientes no chão e morrendo, esperando uma simples vaga para tratar a sua doença. Para explicar como o nosso país está do jeito que é hoje, vamos até a Rússia, especificamente em 1848. Neste ano, foi publicado o Manifesto Comunista, pelo filósofo chamado Karl Marx. Ele escreveu um livro sobre a defesa da ideia de que, além da capacidade de participação política, os trabalhadores estavam aptos a tomar o poder e conduzir um processo de transformação que levaria ao comunismo.
Além disso, o texto antecipa desdobramento da economia capitalista. Até então, tudo bem. Revolução Industrial, alta na Europa na época. As pessoas trabalhavam por várias horas, e agora, com o surgimento desse livro, veio a ideia de que a diminuição da jornada diária de trabalho de 12 para 10 horas e o voto universal, ou seja, participação direta do trabalhador na indústria e decisões políticas. Porém, Mas não tem nada disso. Essa cria do demônio foi responsável por criar uma das ideologias mais assassinas de todos os tempos. E toda essa ideologia de Marx é pregada nas universidades e nas escolas também. A ideia de Marx era criar um sistema que substituiria o capitalismo. Aí ele se apresentou como defensor dos operários, o salvador dos trabalhadores explorados pelo capitalismo opressor. Mas ele nunca foi um operário. Ele nunca nem sequer pisou numa fábrica. Em toda a vida dele, ele só teve um trabalho fixo. E depois de adulto, quem bancava esse vagabundo era a esposa. E ele sugou todo o dinheiro dela até que ela chegasse na miséria. Mas antes de chegar na miséria extrema, ele ainda traiu a esposa com a empregada. Empregada? Como assim empregada? É, o defensor das minorias, o anticapitalista, o antissistema opressor tinha uma empregada. Não só tinha uma empregada, mas como teve um filho com ela também. Dos 7 filhos que ele teve, 4 morreram ainda bebês por causa da vida miserável que eles tinham. E chegaram no nível de miséria tão extremo que um dos bebês que morreu depois de ter completado 1 ano não tinha nem um caixãozinho, porque eles não tinham dinheiro para isso. A mãe teve que guardar o corpinho gelado do bebê num dos quartos dos fundos. E dos outros 3 filhos que sobreviveram, uma cometeu suicídio. Resumindo, a vida pessoal de Marx era uma merda. Um cara infeliz, imprestável, vagabundo, que participava de rituais satânicos desde a infância, era um estudante de economia, mas não tinha 1 centavo no bolso, além de ter levado a esposa à extrema miséria. Como que uma ideologia de um cara desse ia dar certo? O próprio criador do socialismo não vivia o que ele pregava. É um hipócrita, um mentiroso, criou uma fantasia e ainda sugava todo mundo que estava ao redor. Pregava um socialismo, mas vivia do capitalismo dos outros. Como disse Margaret Thatcher, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. E além dele ter tido uma vida infeliz, no enterro dele só foram 11 pessoas. Eu tô resumindo bem porque a história é muito pior do que isso. Uma das frases de Marx: "Vou destronar Deus e o capitalismo". Para ele, a igreja e o capitalismo são o câncer do mundo. Entendeu aí porque seu filho, além de ter virado um vagabundo, ainda virou ateu? Entendeu aí porque seu filho só anda largado de barba grande e cabelo grande sem querer trabalhar? E outra frase de Marx, que entrega exatamente o que é o socialismo: "Para o advento do socialismo, será preciso exterminar povos e nações". Aí nessa hora o seu professorzinho de história ou de sociologia vai dizer: não, deturparam Marx, interpretaram ele de forma errada. Todos os ditadores que tentaram implantar esse sistema assassino disseram a mesma coisa. Stalin subiu no poder dizendo que Trotsky tinha deturpado Marx e que ele sim ia fazer um marxismo verdadeiro. Subiu ao poder e fez um marxismo muito pior do que o de Trotsky. E o resultado disso foram 20 milhões de mortos na União Soviética. Aí me aparece o Mao Tse Tung dizendo a mesma coisa: os outros deturparam Marx, eu vou fazer o marxismo verdadeiro. Resultado: matou aproximadamente 65 milhões de pessoas na China. Além de ser um estuprador de crianças também. E aqueles que se recusavam a ir com ele pra cama, ele mandava matar. Depois na Hungria, na Polônia, na Indonésia, no Vietnã, na Coreia do Norte, em Cuba, e foi seguindo. Estão há mais de 100 anos tentando fazer dar certo as ideologias de Karl Marx. Aí você se espanta com as mortes de 6 milhões de judeus no nazismo? O comunismo, o socialismo, chama como você quiser chamar, matou mais de 100 milhões de pessoas e continua matando. Na teoria, o socialismo é lindo, na prática é assassino, perverso e diabólico. O comunismo, o socialismo é um crime contra a humanidade. Isso não é política, isso é um genocídio. Se trata de extermínio de pessoas numa escala monstruosa. Na teoria, o socialismo prega a liberdade, a igualdade das classes, a distribuição de renda, mas na prática esquece.
entender o que acontece na Venezuela hoje, é preciso voltar até pelo menos 1989. Carlos Andrés Pérez era então o presidente. Depois de o governo subir o preço dos combustíveis e das passagens, o povo foi às ruas. Queimaram carros, casas e comércios, principalmente na capital, Caracas. Essa revolta ficou conhecida como Caracaço. Aquele já era um tempo de partidos e de políticos desprestigiados. O país afundava em casos de corrupção e o presidente Pérez, que tocava uma série de reformas liberais, recorreu aos militares para se proteger. A repressão ao Caracaço foi brutal. Deixou entre 300 e 3 mil mortos. Como muita gente foi jogada em vala comum, o número certo ninguém nunca vai saber. A sociedade rachou e as Forças Armadas racharam também. Um grupo de militares de esquerda achou a repressão aos manifestantes descabida e, com apoio popular, foi para cima do governo. Em fevereiro de 1992 veio a primeira tentativa de golpe contra Pérez. Entre os envolvidos estava um paraquedista do exército chamado Hugo Chávez Frias. As forças leais ao presidente Pérez reagiram. Chávez acabou preso, mas a história dele não acabou aí. Em novembro de 1992, os companheiros de Chávez tentaram um novo golpe. De novo falharam. A coisa foi grande, as duas rebeliões deixaram mais de 300 mortos na Venezuela. O que o exército não fez à força, a justiça fez com um processo de impeachment. E em 1993, Pérez caiu. A eleição seguinte, naquele mesmo ano, 93, foi vencida por Rafael Caldeira. Ele indultou os golpistas. Chávez saiu da cadeia e 5 anos depois, em 1998, venceu sua primeira eleição para presidente com 56% dos votos. Dois termos são chave para entender os governos de Chávez. O primeiro é chavismo e o segundo, bolivarianismo. O chavismo se converteu num culto à personalidade carismática do novo presidente e também no apoio a uma agenda econômica estatizante, centralizadora, batizada pelo próprio Chávez de socialismo do século XXI. Já o bolivarianismo era o pano de fundo. A expressão veio do nome de Simão Bolívar, que liderou a luta contra a colonização espanhola no século XIX. Chávez se pôs como um herdeiro de Bolívar, capturando para si uma figura forte no imaginário popular. Em 1999, um ano depois de eleito, Chávez convocou um referendo nacional. O povo foi às urnas e aprovou uma profunda mudança na Constituição. O parlamento foi transformado numa instância unicameral. Caiu a estrutura de Câmara e de Senado, como no Brasil. No lugar, surgiu uma Assembleia Nacional única. Sob a nova Constituição, Chávez concorreu de novo e venceu de novo no ano 2000, com margem ainda maior que da primeira vez, 59%. Além da presidência, ele conquistou também ampla maioria na nova Assembleia. Com poderes ampliados, o presidente emitiu novos decretos, estatizou terras e empresas e acelerou a aprovação de leis na Assembleia Nacional, aumentando a intervenção do Estado na economia, sobretudo no petróleo, que é o principal produto venezuelano. Com isso, aprofundou o seu projeto bolivarianista. Muitos empresários e sindicatos reagiram. O país enfrentou grandes greves gerais e protestos de rua em todo esse período. Até que no dia 11 de abril de 2002, uma marcha chavista e outra da oposição se encontraram em Caracas. O confronto deixou 19 mortos e mais de 100 feridos. No dia seguinte, um grupo de políticos, empresários e militares de oposição tirou Chávez do poder à força. O militar, que havia tentado um golpe em 1992, sofreu ele mesmo um golpe 10 anos depois. No entanto, o golpe foi breve. Tropas governistas reverteram a ação, puseram Chávez de volta no Palácio Miraflores, que é a sede do governo venezuelano, 3 dias depois. A partir daí, governo e oposição radicalizaram ainda mais suas posições. Chávez demitiu milhares de trabalhadores da PDVSA, a estatal petrolífera venezuelana, que eles foram acusados de atos de sabotagem. Em junho de 2004, a oposição convocou um referendo para tirar Chávez do poder. Mas o presidente saiu vitorioso, com 59% dos votos, se fortaleceu. No ano seguinte, 2005, a oposição se retirou das eleições legislativas. A alegação era de que a justiça eleitoral estava tomada pelo chavismo e as eleições já não eram mais limpas no país. Por causa disso, a abstenção foi de 70% e os chavistas mantiveram, assim, a maioria dos assentos no parlamento. Em 2006, Chávez venceu mais uma eleição presidencial, a terceira em 8 anos, com 62% dos votos. Embalado, propôs mais uma reforma constitucional. Entre as propostas estava a que dava o direito do presidente concorrer a reeleições ilimitadas, mas nessa aí o presidente perdeu.
No fim de 2012, Chávez concorreu e venceu sua quarta e última eleição presidencial, com 55% dos votos. E já doente, acabou morrendo no dia 5 de março de 2013, vítima de um câncer. Seu vice e afilhado político, Nicolás Maduro, vinha cumprindo as funções presidenciais desde então. Como Chávez morreu antes de tomar posse do seu quarto mandato, novas eleições foram convocadas para 2013. Maduro, que tinha sido motorista de ônibus, sindicalista e depois ministro de Chávez, concorreu, venceu com um pouco mais de 50% dos votos, uma margem muito apertada, e assumiu. Só que 2 anos depois, nas eleições legislativas de 2015, a oposição fortalecida conquistou pela primeira vez, desde a origem do chavismo, a maioria dos assentos na Assembleia Nacional. A nova correlação de forças aumentou a pressão sobre o novo presidente. A oposição tentou convocar um referendo para tirar Maduro do poder antes do fim do mandato dele, que iria até 2018. A Justiça Eleitoral vetou o pedido sob o argumento de que as assinaturas colhidas para embasar o referendo tinham sido fraudadas. A Assembleia se rebelou e o Tribunal Superior de Justiça, que equivale ao Supremo aqui no Brasil, interveio. A economia mergulhou numa crise profunda. A inflação passou de 254% em 2016 e a mortalidade infantil cresceu 30% no mesmo ano. Os avanços sociais celebrados pelo chavismo derreteram. Quando Chávez assumiu em 99, o PIB venezuelano era de 97 bilhões de dólares. Quando ele morreu em 2013, era de 371 bilhões de dólares, ou seja, o PIB foi multiplicado por 3. A expectativa de vida aumentou, mas esses indicadores começaram a mudar quando o preço do petróleo despencou. A dependência do petróleo como motor da economia fez com que a Venezuela não investisse no desenvolvimento da indústria e da agricultura ao longo dos anos. Com uma balança comercial positiva, o país usava dólares que entravam para importar o que não produzia. Mas quando a economia nacional balançou, não havia mais dinheiro para comprar. Mais de 40% dos produtos estavam em falta no mercado venezuelano em 2016. Entre os produtos com preço regulado pelo governo, a escassez chegava a 80%. Faltou comida, remédio, papel higiênico, os itens mais básicos da vida cotidiana das pessoas. A pior crise econômica da história da Venezuela levou milhares às ruas mais uma vez. O governo reprimiu com violência. Organizações de direitos humanos acusaram Maduro de prender dissidentes por razões políticas. Forças do governo foram acusadas de desaparições, tortura e execuções de oposicionistas. Em 2018, a Venezuela tem marcada mais uma eleição presidencial. Se o país seguir no ritmo dos últimos 28 anos, esse será mais um capítulo de uma crise que não dá sinais de que possa terminar. Se as divisões entrarem no caminho democrático, terá sido uma encruzilhada. Se as tensões seguirem aumentando, a Venezuela pode descobrir que se meteu num beco. Tras apenas 4 años de haber llegado al poder, Ernesto Guevara se convierte en una de las principales banderas propagandísticas de la Revolución cubana. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Es precisamente el empleo de la pena de muerte como método para la instauración del terror una de las constantes que caracterizaron a Guevara, quien identificó a los Estados Unidos como su principal enemigo y desató contra este y el denominado imperialismo yanqui una guerra sin cuartel, recabando en los partidos comunistas de Asia, África y América Latina fundamentalmente el apoyo para emprender tales acciones consideradas hoy como terroristas. Durante su mensaje a la Tricontinental, Guevara proclama textualmente: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así,
Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Seguidamente, Ernesto Guevara expresa una frase considerada por varios investigadores como uno de los fundamentos del terrorismo moderno. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aún dentro de los mismos, atacarlo donde quiera que se encuentre. Hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transita. Em 1956, 10 anos antes da famigerada Revolução Cultural, Mao Tse-tung proferiu uma de suas mais celebres frases: "Deixe que floresçam sem flores". A ideia era permitir as críticas contra o Partido Comunista Chinês e ao governo do próprio Mao Tse-tung. Infelizmente, a beleza da frase escondia uma intenção maquiavélica que foi posta em prática. Eles identificavam os aliados que não concordavam com a ideologia comunista do país e assassinavam os mesmos. Em países como Cuba, que Lula e Dilma idolatram, ninguém pode sair do país a não ser que seja a nado. E é por isso que os cubanos fazem botes e remam até Miami. Ou fazem diplomas falsos e roubam o emprego dos médicos no Brasil, né? Só uma observação, o programa Mais Médicos foi uma forma criminosa do governo financiar a ditadura cubana. Mais de 60% do dinheiro pago para os médicos vai para o governo de Cuba. Até aqui já são mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais gastos do seu bolso. Aí seu professor de história vai falar que a educação em Cuba é uma referência mundial. Referência de quê? Me fala só de um cubano que tenha ganhado algum prêmio Nobel de qualquer coisa. A única coisa que Cuba exporta é charuto, mais nada. Em Cuba não tem nem comida, que é o básico. Na Venezuela não tem comida, na Coreia do Norte não tem comida, é a mesma história em qualquer lugar que esse regime comunista, socialista se instala. O socialismo prega a igualdade social e a distribuição de bens, mas em todo o país socialista, toda a propriedade pertence ao governo, tudo para o governo e nada para a população. A única distribuição... El compañero Lula ha mandado un video con unas opiniones muy generosas, muy hermosas, que nos han conmovido mucho. Yo sé que ustedes se van a conmover también. Nosotros queremos presentar ese video del compañero Lula. En este video de amor, puro amor, amor verdadero, como los revolucionarios y los patriotas, con el amor desde el corazón. Que viva Lula, que viva Brasil, que viva América del Sur, que viva Chávez y que viva la hermandad hermosa que se ha construido en todos estos años. Adelante, Lula. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamamos maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela,
mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto: Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou.